E aí, tudo certo? Hoje a gente vai desvendar dois softwares que são a base de praticamente tudo que a gente usa, o firmware e o kernel. Eles são tipo os heróis anônimos que trabalham nos bastidores para fazer nossos celulares, computadores, tudo funcionar. Já parou para pensar nisso? Parece simples, né? A gente aperta um botão e a mágica acontece. Só que não é mágica. É uma sequência de comandos super precisa e absurdamente rápida. E é essa jornada que a gente vai seguir agora. Pensa que ligar um aparelho é como começar um concerto. Existe uma orquestra inteira de software ali, escondida, e cada parte sabe a hora exata de começar a tocar. Hoje, nosso foco vai ser nos dois primeiros músicos, os que dão o tom para todo o resto. Então vamos lá. Tudo, absolutamente tudo, começa com a primeira faísca de código que roda no hardware. Esse primeiro passo, esse despertar da máquina, é o trabalho do firmware. Ok, o que é o firmware, afinal? De forma bem direta, ele é um software tão fundamental, mas tão fundamental, que ele praticamente vive dentro do hardware. Ele fica gravado num chip de memória na placa-mãe e a missão dele é uma só: ser o primeiro a acordar e dar as ordens iniciais. E as tarefas dele são cruciais, viu? Ele dá as primeiras instruções para o processador, checa se a memória está ok, se o HD está conectado. Basicamente, ele faz uma vistoria geral. E depois de ver que está tudo certo, ele tem a tarefa mais importante de todas: encontrar o sistema operacional e dar a partida. Essa analogia é perfeita. Se o computador fosse um carro, o firmware seria o ato de girar a chave na ignição. É ele que acende as luzes do painel, verifica o óleo, os freios, tudo isso antes do motor principal, que é o sistema operacional, realmente começar a roncar. E olha só, muita gente já viu o firmware em ação e nem sabia. Sabe aquela tela preta com umas letras brancas, ou a tela com a logo da fabricante que aparece rapidinho quando o computador liga? Pois é, aquilo ali é a interface do firmware, seja o BIOS, mais antigo, ou o UFF, mais moderno. Beleza. O firmware fez o trabalho inicial, acordou todo mundo. Mas ele não consegue gerenciar um sistema moderno sozinho. A função dele é limitada. Então ele prepara o terreno e passa o bastão para o próximo da fila. É aí que a história fica mais interessante. E quem recebe esse bastão é o kernel. O nome já diz tudo. Kernel significa núcleo. Ele é o coração, o cérebro do sistema operacional. A partir do momento em que ele entra em cena, ele se torna o gerente geral de absolutamente tudo. O kernel é o grande maestro. Ele decide qual programa vai usar o processador e por quanto tempo, quanta memória cada aplicativo pode pegar. Ele também serve de ponte, fazendo com que os programas consigam conversar com o hardware sem precisar saber os detalhes técnicos de como uma impressora ou uma placa de vídeo funciona. Olha, essa analogia da cozinha compartilhada é genial. Imagina a bagunça se todo mundo tentasse usar o fogão ao mesmo tempo. Ia dar briga. O kernel é o síndico que organiza a fila, garantindo que cada um use os recursos na sua vez, sem confusão e sem travar o sistema todo. E assim o ciclo se fecha. O firmware dá o start, faz o check-up inicial e entrega o controle para o kernel. A partir daí, é o kernel que assume o comando, gerenciando o sistema e todos os programas que a gente usa no dia a dia. Uma passagem de bastão perfeita. Muito bem, agora que a gente já conhece os dois jogadores, chegou a hora do evento principal. Vamos colocar os dois lado a lado para entender de vez o que os torna tão parecidos e ao mesmo tempo tão diferentes. A grande semelhança é bem óbvia. Sem qualquer um dos dois, o aparelho é só um peso de papel caro. Ambos são essenciais, mas a diferença é a chave de tudo. Pensa assim, o firmware dá o pontapé inicial no jogo do hardware. Já o kernel é o técnico que comanda o time do software durante a partida inteira. E essa tabela aqui detalha tudo de um jeito bem visual. Olha que interessante. O firmware mora num chip físico, ele é parte do hardware. Já o kernel é um software que é carregado para a memória RAM. O firmware não depende do sistema operacional, na verdade, ele que inicia o sistema. O kernel, por outro lado, é uma parte essencial do sistema. Um é super específico para um hardware, o outro é geral, feito para gerenciar vários programas. Ok, muita informação técnica, né? Mas a pergunta que fica é: por que saber disso importa na prática? Bom, a resposta tem a ver com segurança, desempenho, basicamente com o bom funcionamento dos nossos aparelhos. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Se é um software invisível, que trabalha quieto nos bastidores, por que a gente deveria se importar? O impacto prático disso é enorme, principalmente quando o assunto é a atualização. Então, o ponto é o seguinte: ignorar uma atualização de firmware pode ser um grande risco.
é que essas atualizações não só melhoram o desempenho ou ativam novas funções no hardware, elas, principalmente, corrigem falhas de segurança gravíssimas que podem ser exploradas por malwares antes mesmo do antivírus começar a rodar. O exemplo concreto disso é a função Secure Boot, ou inicialização segura, dos firmwares mais novos. Ele funciona como um segurança na porta de entrada do sistema, verificando a assinatura digital de tudo que vai ser carregado. Se ele encontra algo suspeito, barra na hora. É uma camada de proteção que atua no momento mais vulnerável do sistema. Resumindo a ópera, essa dupla dinâmica é a fundação de toda a nossa vida digital. Desde o primeiro pulso de eletricidade até a interface gráfica com a qual a gente interage, o firmware e o kernel estão lá, numa dança silenciosa e perfeitamente coreografada para que tudo simplesmente funcione. E tudo isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Se só para ligar um computador existe toda essa orquestra invisível trabalhando, quanto mais do nosso mundo moderno, de carros a geladeiras, passando por TVs, também depende desses códigos silenciosos que a gente nem sabe que existem? A resposta provavelmente é muito mais do que a gente imagina.